Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Sou eu, John, tô aqui do lado. Espero que todos vocês estejam me enxergando, que o áudio esteja ok e que a gente possa ter um papo bem bacana hoje. Hoje eu vou ministrar uma aula sobre controle hormonal com vocês, ou seja, a gente vai dar continuidade àquelas aulas que a gente vinha tendo sobre o nosso sistema genital. Nas últimas aulas a gente viu o quê? A gente viu todas as características gerais do nosso sistema genital. Quais são as principais estruturas externas e internas do genital masculino e feminino, o famoso sistema reprodutor, tá certo? Então hoje a gente vai ver como os hormônios do nosso sistema endócrino vão estar relacionados ao nosso sistema genital. Então a gente vai aprender um pouco sobre o controle hormonal, tá certo? Então, espero que todos tenham aí uma garrafinha de água do lado para se hidratarem. Façam suas anotações, é muito importante que vocês façam suas anotações. Mas esse vídeo vai estar disponível com vocês para que vocês possam ter acesso em outros momentos ou voltarem caso sintam necessidade, tá bom? Então, vamos começar? Pessoal, para a gente falar sobre o controle hormonal, a gente precisa relembrar um pouco sobre puberdade. Então, a puberdade, pessoal, basicamente ela vai ser um período, uma fase de transição entre a infância e a fase adulta, tá certo? Então, ela vai ser a tão famosa adolescência. Então, ela vai ser caracterizada por diversas alterações físicas e mentais que vão acontecer nesse período da adolescência, certo? Então, essa fase da puberdade vai ser essa transição que vai ser tomada por transformações no nosso corpo. Tá certo? Então, a professora Carla, todos os nossos professores que já são adultos, passamos por esse período da puberdade. E ele é caracterizado por diversas características físicas e mentais que a gente vai ver a seguir. Então, aqui a gente tem algumas características desse período da puberdade nas meninas e nos meninos, para a gente ver essa distinção de como a puberdade ela age de maneira diferente nos meninos e nas meninas, tá certo? Então, aqui nós vamos ter o desenvolvimento dos seios, as curvaturas corporais, o crescimento dos pelos axilares e pubianos, a primeira menstruação, o odor das axilas e o aparecimento de acne das meninas. Mas nos meninos nós vamos ter também algumas características iguais, como por exemplo o aparecimento de acne, pelos axilares e pubianos. Mas também vamos ter características diferentes, como por exemplo a presença de pelos na região da barba, na face, né? O engrossamento da voz e o aumento da densidade muscular e também o aumento dos testículos, tá certo? Que serão as gônadas masculinas responsáveis pela produção dos gametas masculinos, tá bem? Então nós temos diversas características, lembrando que eu vou disponibilizar esse slide para vocês também no final de todas essas aulas. É muito importante também que vocês leiam o livro didático de vocês. Todas essas informações vão estar no livro, então é muito importante que vocês façam isso, tá bom? Vamos dar continuidade? Então, pessoal, todas essas características, tanto físicas e mentais, elas só vão ser desencadeadas por meio da ação de hormônios específicos do nosso sistema endócrino. Então, esses hormônios serão os hormônios sexuais, que a gente consegue ver aqui abaixo. Então, esses hormônios vão ser responsáveis por todas essas mudanças durante essa fase da puberdade. E esses hormônios são produzidos por glândulas do nosso sistema endócrino, que serão a gente vai ver mais à frente essas glândulas, tá certo? Então, essas glândulas do sistema endócrino, elas vão produzir esses hormônios que serão mensageiros químicos, né, que agirão de forma muito específica no nosso corpo e serão liberados diretamente na nossa corrente sanguínea, onde vão agir nos órgãos de maneira muito específica, tá bom? Então, vamos entender agora e acompanhar quais são esses hormônios. Aqui, pessoal, nesse slide nós vamos ter os primeiros hormônios, que serão as gonadotrofinas, o famoso FSH e LH. As gonadotrofinas, basicamente, pessoal, são hormônios produzidos pela nossa hipófise. Lembra que é aquela glândula com formato de sacolinha que ela vai ficar bem na base do nosso cérebro e ela vai ter um papel muito importante de regular o funcionamento também das nossas gônadas por meio da produção do FSH e do LH. Exatamente, pessoal. Então, a hipófise ela vai ser uma glândula que ela vai ser dividida em duas porções. Uma responsável por produzir hormônios
a adenohipófise, e uma responsável por não produzir hormônios e só liberar esses hormônios, que é a neurohipófise. Lembra que a gente falou de adenohipófise como a região anterior à região frontal da hipófise, e a neurohipófise é aquela que vai estar localizada mais próxima ao nosso cérebro, na parte posterior de neuro. Então, eu quero que vocês tentem relembrar essas informações, tá certo, pessoal? Quais são esses hormônios, professor? O FSH, ou tão conhecido como hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. Mas, professor, como é que esses hormônios eles vão agir no meu corpo de maneira muito específica? Nós vamos ter uma distinção tanto para os meninos quanto para as meninas. Nos meninos, nessa imagem aqui, ó, a gente vai ver que o FSH e o LH ele vai atuar basicamente nos testículos, estimulando a produção do hormônio que vai trazer as características masculinas, que é a testosterona. Já nas meninas, o FSH ele vai estimular os ovários a desenvolver os folículos ovarianos, tá certo? E o LH vai induzir a ovulação, o rompimento desses folículos que o FSH vai estimular a ser desenvolvidos, tá certo? Então, o LH induz a ovulação, promovendo a liberação do conteúdo desses folículos, que vai ser a liberação do ovócito secundário, aquele que vai ser chamado mais à frente de óvulo, tá certo? Só que, e aí, professor, com tudo isso, o que essa partezinha aqui em laranja tem a ver, né? O famoso corpo lúteo. O que é esse corpo lúteo que está aqui embaixo? Então, pessoal, a gente falou que o FSH vai estimular esse folículo, lembra? E a gente falou que o LH vai estimular a ovulação, que é o rompimento desse folículo. Mas e o corpo lúteo é o quê? O corpo lúteo vai ser basicamente o que vai sobrar do rompimento desse folículo. Vamos fazer uma analogia assim? Eu quero que vocês imaginem uma espinha. Então, a gente tem uma espinha lá no nosso rosto, na nossa face. Então, essa espinha ela está o quê? Crescendo. Então, o FSH vai estar estimulando o crescimento desse folículo, que é a minha espinha. À medida que essa espinha cresce, o conteúdo interno dessa espinha vai amadurecendo, né? Vai se desenvolvendo. Aí eu venho lá, o LH, eu sou o LH com minhas duas mãos e rompo essa espinha, estouro essa espinha. Eu estou rompendo esse folículo. Mas e aí, professor? Saiu o conteúdo, foi dar continuidade à vida dele, mas e aquela marquinha que ficou da espinha? Aquilo é o quê? Aquela feridinha que formou da espinha, do rompimento. Aquilo vai ser o corpo lúteo. Então, o corpo lúteo ele vai ser um conjunto de células foliculares resultantes da ruptura desse folículo. E vai ter essa coloração amarelada, como a gente pode ver aqui embaixo. Tá bom? Então, vai ser aquela feridinha que vai ser formada com o rompimento desse folículo. Então, essa feridinha vai ser chamada de corpo lúteo. E essa feridinha ela vai o quê? Cicatrizar. E a gente vai entender mais à frente o porquê que essa feridinha ela vai cicatrizar e o que ela vai liberar nessa cicatrização. Tá bom? Vamos dar continuidade? Todo mundo ok? Bebam água, façam suas anotações, pessoal. E deem uma olhada no livro didático também. Tá certo? Aqui, pessoal, nessa imagem eu estou trazendo só um complemento para vocês entenderem novamente o que é o ovário, o que é o folículo e o que é o corpo lúteo. Eu fiz aquela analogia, então espero que tenha dado para vocês entenderem isso. Vamos lá. Pessoal, essa imagem inteira aqui, ela é um ovário. O ovário vai ser toda essa estrutura aqui que eu estou dando a volta com o mouse. E o folículo, professor, é o quê? O folículo vai ser essas estruturas redondinhas aqui, ó, amareladas. Tá vendo? Aquela toda granulada. Isso aqui vai ser o desenvolvimento do folículo. E aqui, ó, eu tenho o nome ovócito. Ovócito vai ser o gameta feminino. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho o desenvolvimento do folículo e o desenvolvimento desse conteúdo interno do folículo, que é o ovócito. No número 14 aqui, pessoal, eu vou ter o rompimento desse folículo, a ovulação. Então, aqui, ó, lembra que a gente falou do LH? O LH estimula a ovulação vai ocorrer aqui, ó, o rompimento desse folículo. Eu vou estourar esse folículo, que a gente fez analogia com o estourar da espinha. Mas e a cicatriz que formou, professor? Onde é que está essa cicatriz? Olha aqui embaixo no 16. O 16 aqui ele vai mostrar exatamente essa cicatriz, que é o corpo lúteo.
Então, o corpo lúteo ele vai começar a cicatrizar e vai formar esse corpo amarelado aqui, que vai ser uma cicatriz. À medida em que essa cicatriz ela vai se fechando, se retraindo, ela vai formando outro corpo chamado de corpo albicans. E a gente vai entender mais à frente o que cada um libera. Mas aí, professor, são só esses hormônios? Eu vou ter um hormônio que vai estimular o folículo, eu vou ter um hormônio que vai estourar esse folículo para liberar o gameta feminino. E o corpo lúteo vai fazer o quê? E o ovário ele vai produzir algum hormônio? E aí, o que vai acontecer? Então, pessoal, nesse próximo slide a gente vai ver isso. Aqui nesse slide eu vou ter a parte dos hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona, que vão ser esses hormônios produzidos principalmente pelo ovário. Então, o ovário inteiro ele vai produzir esses dois hormônios, que é o estrogênio, ou também chamado de estradiol, e a progesterona, que no caso vai ser produzido pelo corpo lúteo. Então, aqui, hormônios sexuais femininos produzidos principalmente pelos ovários serão quem? Estrogênio e progesterona. Qual é a função desses hormônios, professor? Regular o ciclo menstrual e o desenvolvimento das características femininas, tá certo? Então vamos ver aqui agora um pouco mais sobre eles. Pessoal, eu trouxe o estrogênio para a gente iniciar aprendendo um pouco mais sobre ele, que é esse hormônio. Então ele vai ser um hormônio produzido por quem? Pelas células do folículo ovariano. À medida em que esse folículo ele vai se desenvolvendo dentro do ovário, ele vai produzindo um hormônio. Então essa imagem aqui, pessoal, a gente tem a produção desse folículo. À medida em que esse folículo ele vai se desenvolvendo e crescendo, que é o que mostra nessa imagem aqui, ele vai produzindo um hormônio chamado de estrogênio, tá certo? E a gente vai entender mais à frente qual é a função e o papel a mais também desse estrogênio no ciclo hormonal feminino. Esse hormônio ele vai ser responsável pelo que mais, professor? Ele vai ser responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, o aparecimento de pelos pubianos, o desenvolvimento das mamas, o desenvolvimento das curvaturas femininas também, tá certo? E diversas outras características, como o aparecimento dos pelos pubianos, axilares, lembra o aparecimento de diversas outras que a gente já comentou, tá bom? Além dessas, a gente vai ter também o amadurecimento dos órgãos genitais femininos, vão ser permitidos por meio do estrogênio, tá bom? Então é muito importante também esse estrogênio para o amadurecimento dos órgãos genitais. E a progesterona, professor, ela é produzida por quem? Como eu já falei, pessoal, a progesterona ela vai ser produzida pelo corpo lúteo, um hormônio, né, que vai ser a progesterona vai ser produzida por aquela cicatriz que a gente mostrou no slide anterior. Olha, deixa eu mostrar para vocês novamente. O aparecimento da feridinha que vai começando a cicatrizar, chamado de corpo lúteo. À medida em que esse corpo lúteo ele vai sendo formado, vai se retraindo, vai cicatrizando, ele vai produzindo um hormônio chamado de progesterona, que é o que a gente vai ver aqui, tá bom? Além disso, esse hormônio também vai ser muito fundamental para preparar o útero para uma possível gestação. Então, ele, juntamente com o estrogênio, também vão amadurecer a região do útero, tá certo? A camada interna do útero chamada de endométrio. Mas a progesterona ela vai ser fundamental para que tenha esse aumento do endométrio para preparar esse útero para uma possível gestação. Tá bem? E a gente vai ver mais à frente. Então eu quero que vocês se localizem sobre quem são esses hormônios, quais são e qual é a função geral deles, tá certo? Vamos entender um pouco mais à frente como todos eles vão agir. Mas e aí, professor? Quais hormônios tem mais aqui pra gente dar uma olhada? Testosterona. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a testosterona, tá certo? A testosterona, pessoal, basicamente vai ser esse hormônio masculino responsável pelas características sexuais secundárias masculinas, tá certo? Então, vamos ver agora um pouco das características principais desse hormônio. Ele vai ser um hormônio que vai ser produzido pelas células intersticiais dos testículos, tá certo? Então, aquelas células que vão estar lá dentro dos testículos
porém não dentro dos túbulos seminíferos, que a gente já falou nas aulas passadas. A gente falou que dentro dos testículos existe uma gama de túbulos, vários túbulos muito finos, chamados de túbulos seminíferos. Esses túbulos vão ser responsáveis por produzir os espermatozoides, mas ao lado desses tubos existem espaços repletos de células, e a gente vai ver por meio dessa foto aqui, pessoal. Então, nessa foto aqui, pessoal, a gente trouxe, né, aquela ampliação da foto anterior, do slide anterior, mas a gente mostra o que aqui? A gente mostra os testículos e dentro desses testículos diversos túbulos, amaranhados de túbulos. E esse daqui vai ser um desses túbulos responsáveis pela produção dos espermatozoides, como vocês podem ver. Essas células flageladas que estão bem ao centro aqui. Mas ao redor desses túbulos, pessoal, existem diversas células que estão em espaços, chamados de espaços intersticiais, que serão essas células aqui ao redor do tubo. E serão nessas células que vão acontecer a produção da testosterona. Tá certo? Vamos ver agora quais são essas células, né, pessoal, que vão estar nesses espaços intersticiais e dentro do túbulo seminífero também. Pessoal, nos espaços intersticiais, nós vamos ter as células chamadas de células de Leydig. Essas células vão ser as responsáveis por produzir a testosterona e realizar o estímulo da espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides. Então, as células de Leydig, nos espaços intersticiais, produzem a testosterona para que essa testosterona estimule a produção dos espermatozoides. Então, ela é essencial para a produção dos espermatozoides. E onde vai acontecer essa produção dos espermatozoides? Lembram, pessoal? Lá dentro do túbulo seminífero. Aqui dentro, ó. Deixa eu procurar o mouse aqui, ó. Aqui dentro. E dentro desse túbulo tem o quê? Para ser estimulado por essa testosterona? Células, que serão as células de Sertoli. Essas células vão estar dentro do túbulo e vão ficar nessa parede do túbulo aqui, ó. E vão ser elas que vão ser estimuladas pela testosterona para produzir os espermatozoides, né, por meio do processo chamado de espermatogênese. Além disso, ela vai dar suporte e nutrição às células espermáticas, que vão ser as responsáveis pela produção, tá bom? Pessoal, nessa outra imagem aqui, ó, a gente vai ver um pouco sobre outra função da testosterona, que vai ser o amadurecimento dos órgãos genitais internos e externos. Então, a gente vai rever aqui, ó, todas as estruturas dos órgãos genitais masculinos. Ducto deferente, uretra, o pênis, o epidídimo, os testículos, o saco escrotal, né, o escroto, a próstata, a vesícula seminal, glândula bulbouretral. Então, todas essas estruturas vão ser amadurecidas por meio da testosterona também, tá bom? Além disso, pessoal, a gente tem também o FSH e o LH, aqueles dois hormônios produzidos pela hipófise, pela adenohipófise. Lembra? Então, esses hormônios vão atuar juntos com a testosterona na produção dos espermatozoides, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Mas, além disso, pessoal, na fase embrionária, ou seja, na fase do desenvolvimento do bebê, essa fase ela vai ser determinada, né, o aparecimento das características masculinas, né, das genitais masculinas, pela presença da testosterona. Então, vai ser ela que vai determinar o aparecimento dos órgãos genitais masculinos, né, dessas estruturas como masculinas, né, como a gente compreende ali, que a gente viu o aparecimento, né, o desenvolvimento dessas estruturas. Agora aqui, pessoal, é uma parte muito importante da nossa aula. A gente vai ver agora como esses hormônios, né, vão agir, né, no corpo do homem, né, de forma muito específica, tá bom? Então, a gente vai ver agora. Eu preciso que vocês fiquem muito atentos nesse slide agora, porque vocês viram quais são esses hormônios de maneira muito geral nesses últimos slides. Então, qual é a ação desses hormônios, tá bom? Então, agora a gente vai juntar todas essas peças desse quebra-cabeça. Então, a gente vai ver como essa testosterona, como a FSH e como a LH vão trabalhar no corpo do homem para produzir esses espermatozoides.
Só que, pessoal, antes de começar essa parte, eu preciso que vocês aprendam mais uma sigla, que ela é muito importante, que é essa daqui, ó. Esse hormônio principal. Esse hormônio que vai ser o desencadeador, basicamente, de toda a cascata da produção da testosterona também. Então, GnRH, o hormônio liberador de gonadotrofinas. Então, esse hormônio ele vai ser um hormônio que vai ser produzido pelo hipotálamo, que é uma glândula também do nosso sistema endócrino. E esse hormônio vai estimular toda a produção do FSH e do LH para que ocorra no final a produção da testosterona, tá bom? Então vamos entender agora como tudo isso funciona. Pessoal, nesse slide aqui eu estou mostrando para vocês o hipotálamo, né? Que vai ser essa porçãozinha aqui, ó, que vai estar lá na base do nosso cérebro também, lá no meio, bem no centrozinho da base. E é essa porçãozinha aqui que é o hipotálamo, aquela glândula também do nosso sistema endócrino. Ela vai produzir esse hormônio chamado de GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai estimular a hipófise, que é aquela glândula que também está lá na base, porém abaixo do hipotálamo. Lembra aquela glândula com formato de sacolinha? Lembra que ela vai ter duas porções, uma anterior e uma posterior? A anterior chamada de adenohipófise e a posterior de neurohipófise. Lembra que a gente fez aquela associação? Qualquer coisa, voltem no vídeo e deem uma olhada novamente, tá bom? Pessoal, então, o GnRH vai estimular a hipófise a produzir dois hormônios que a gente viu, que são as gonadotrofinas, que é o LH e o FSH. Esses dois hormônios vão agir onde? Vão agir lá nos testículos, naquelas células que a gente falou nos slides anteriores, as células de Leydig e as células de Sertoli ou Sertoli, tá certo? Então, pessoal, a partir daqui a gente vai acompanhar de forma bem individual, tá bom? Então vamos ver agora como o LH vai agir nas células de Leydig. Lembra que a gente falou que as células de Leydig vão ser as responsáveis pela testosterona? Então, elas vão produzir agora a testosterona. Então, é por meio disso que vai acontecer esse processo da produção da testosterona. Mas antes disso, eu vou trazer novamente um slide, uma foto, só para vocês se localizarem aqui. Aqui, pessoal, nessa foto, eu estou trazendo aqui, ó, a localização das células de Leydig, que vão estar nesses espaços intersticiais que a gente falou nos slides anteriores. E aqui dentro, ó, são os túbulos seminíferos. Lembra? Os túbulos seminíferos, que vão ser aqui onde estão localizadas as células de Sertoli, bem nas paredes desse túbulo, tá bom? Vamos voltar para aquele slide? Pessoal, nesse slide aqui a gente vai ter o quê? Vamos revisar. O hipotálamo produzindo o GnRH, que vai estimular a hipófise a produzir o LH e o FSH. Quando o GnRH ela estimula a hipófise a produzir o LH vai agir lá nas células de Leydig, naqueles espaços intersticiais que a gente viu agora há pouco, e vai estimular aqueles espaços a produzirem a testosterona. E a testosterona vai ser o hormônio masculino que vai trazer essas características secundárias sexuais masculinas, tá certo? E vai ser fundamental para a produção do que, pessoal? Dos espermatozoides. Mas e as células de Sertoli com FSH aqui? Então, o FSH vai estimular as células de Sertoli a produzirem os espermatozoides lá dentro do túbulo seminífero. Porém, para que tenha essa produção, vai ser necessário o quê? A testosterona. Então, ela vai pegar esse produto aqui das células de Leydig, que é a testosterona, e vai usar lá dentro do túbulo para produzir esses espermatozoides. Então, aqui, ó, a testosterona ela vai ser usada nas células de Sertoli, lá nos testículos, nos túbulos seminíferos, para produzir os espermatozoides. Então, espero, pessoal, que tenha ficado bem claro esse processo para vocês. Ele é simples, então vocês seguem o passo a passo. Relembra, começa tudo lá no cérebro de vocês por meio do hipotálamo. O hipotálamo vai produzir um hormônio chamado de hormônio liberador de gonadotrofinas. Mas ele vai gerar esse hormônio que é liberador de gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? FSH e LH.
Mas quem produz essas gonadotrofinas? A hipófise. Então fica mais simples de vocês acompanharem. Eu tenho o hipotálamo, que produz o GnRH, o hormônio liberador de gonadotrofinas. Então ele vai agir onde? Na hipófise, que é a liberadora da gonadotrofina. Ele vai estimular a hipófise a liberar as gonadotrofinas. Porém, a partir daí, vai ter essa liberação. E quem são essas gonadotrofinas? O LH e o FSH. Conseguiram entender agora, pessoal? E vão agir onde? Lá nos testículos, onde o LH nas células de Leydig, estimulando a produção da testosterona, né, produzindo a testosterona, e o FSH nas células de Sertoli, lá dentro do túbulo seminífero, que vai usar a testosterona produzida pelas células de Leydig para produzir os espermatozoides, por um processo chamado de espermatogênese, tá bom? Então eu sei que é muita informação, respirem, voltem no vídeo para vocês darem uma olhadinha novamente no ciclo se quiserem, tá bom? Então vamos lá? Vamos dar continuidade. Mas professor, como é que meu corpo vai saber que eu não preciso mais dessa produção de testosterona que já está em excesso? Ou o meu corpo ele não vai conseguir regular isso, ele não vai saber qual é o momento exato de parar. Ele vai dar, para sempre vai estar produzindo de forma descontrolada. Não, o nosso corpo sempre vai ter mecanismos. E esse mecanismo vai ser um mecanismo de retroalimentação. Tá certo? Então é um mecanismo de gangorra. Tudo aquilo que está em excesso simboliza para ter um interrompimento da produção daquilo que produziria o produto final. Então, basicamente é o seguinte. Quando a testosterona estiver em excesso, ela vai sinalizar o nosso corpo a parar e a interromper essa sua produção. A cascata toda que produz essa testosterona. Vamos compreender um pouco mais? Então, pessoal, ó. A testosterona, quando ela estiver em excesso, ela vai sinalizar de forma negativa, né, vai retroalimentar de forma negativa o hipotálamo a sinalizar ele e dizer assim: ei, hipotálamo, para aí, segura aí, eu não preciso mais ser produzida, eu não preciso, meu corpo ele precisa entrar em equilíbrio agora. Então ele vai sinalizar de forma negativa para diminuir a produção do LH. Então aqui, ó, testosterona sinaliza de forma negativa o hipotálamo para diminuir a produção do LH. E como eu posso diminuir a produção desse LH? Reduzindo a produção do GnRH, que vai parar de estimular a hipófise e, consequentemente, não estimulada, não vai produzir o LH, tá bom? Então aqui, ó, ela também desestimula a hipófise a parar de produzir o LH. Mas aí, professor, você falou só das células de Leydig, só da testosterona e só do LH. E as células de Sertoli, o FSH? Então, espiem isso. Quando as células de Sertoli estiverem produzindo, né, fazendo a espermatogênese, ela também vai produzir um hormônio chamado de inibina. E essa inibina, ela vai ser um hormônio que vai agir também retroalimentando essa gangorra de forma negativa. Então ela vai sinalizar lá para o hipotálamo parar essa produção, esse estímulo, né? Ou seja, a liberação do hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai desestimular a hipófise e fazer com que ela pare de produzir o FSH. Então é basicamente isso, pessoal, esse sistema de gangorra. Então a gente vê aqui, ó, olha essa imagem. Então ela aparenta ser complicada, mas ela é muito simples. Eu tenho o hipotálamo, que produz o GnRH. Se eu desestimulo esse hipotálamo a produzir esse GnRH, o GnRH ele não vai mais agir na hipófise e não vai mais liberar LH nem FSH. Então ela é muito simples. Então voltem o vídeo caso sintam a necessidade, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente fecha agora a parte do controle hormonal masculino. Mas e na mulher, professor? Como tudo isso funciona? Vamos entender um pouco mais como isso funciona? Aqui eu trouxe algumas características principais para vocês, pessoal. Aqui eu vou ter, né, que a parte do controle hormonal feminino ele vai iniciar lá na puberdade da mulher, tá bom? E vai durar aproximadamente 50 anos, que vai ser quando ela chegar na fase da velhice, né, basicamente, onde ela vai ter a última menstruação chamada de menopausa.
tá bom? Então a menopausa vai ser essa última menstruação, o nome usado a última menstruação, tá bom? Voltei, pessoal, fui tomar só uma aguinha rapidinho. Então, continuando, pessoal, então, a gente falou, né, que esse controle hormonal ele vai iniciar na puberdade e vai durar até mais ou menos 50 anos, que vai acontecer a última menstruação da mulher, chamada de menopausa. Então, a gente costuma generalizar esse período da mulher e chamar tudo isso de menopausa. Mas a menopausa em si é o nome dado à última menstruação da mulher, tá bom? Então, pessoal, esse período que é o pós da menopausa, a gente chama de climatério, tá bom? Que tem todas aquelas características, tá bom? Onde a mulher ela não menstrua mais, ela não desenvolve mais essa questão, não produz mais os folículos, nem a não ovula, tá bom? Então, o segundo ponto é que o ciclo menstrual, pessoal, que vai ser essa parte do controle hormonal feminino, vai ter uma média de 28 dias. E esses 28 dias vai ser uma média de preparação para o corpo da mulher, a região do útero, para uma possível gravidez. Se não ocorrer a gravidez, tem aquilo que a gente chama de menstruação, de escamação do endométrio e, consequentemente, menstruação, tá bom? Eliminação dessa descamação, tá bom? A ovulação e o desenvolvimento, né, do revestimento uterino, o endométrio, que é aquela camada interna, vão ocorrer também para uma possível implantação de um embrião. Então, formou o embrião e se implantou, temos uma gravidez. Não formou esse embrião e não se implantou, nós não temos uma gravidez, temos o processo de menstruação, tá bom? Pessoal, essa imagem aqui é a imagem do gameta feminino, né? Então eu queria mostrar mais ou menos aqui como funciona o processo da fecundação. O espermatozoide ele vem, encontra esse gameta feminino e geralmente ocorre o processo de fecundação com o encontro dele. Se não tiver esse encontro, nós não temos fecundação, tá certo? Então eu vou trazer aqui essa imagem para vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui tá essa imagem que ela vai representar o processo da fecundação. Então a gente tem o gameta masculino encontrando o gameta feminino. O gameta feminino óvulo e o masculino espermatozoide. Encontrou-se os dois, uniu-se, aí nós temos um processo de fecundação, tá certo? Que vai acontecer onde? Lá na região da tuba uterina, mais especificamente na região da ampola. A ampola que é a região maior e mais importante, que vai acontecer o processo da fecundação, tá bom? Após isso, pessoal, a gente tem, né, que se não ocorrer a fecundação, o revestimento do útero, que é aquela camada interna do endométrio, é removido, ou seja, é descamado durante a menstruação, que acontece em torno de 3 a 7 dias, tá bom? Se não acontecer o processo da fecundação, aí nós temos o processo da menstruação, que dura em torno de 3 a 7 dias. Mas e aqui, professor, o que nós temos? Temos aquele famoso gráfico do ciclo menstrual. Ele é difícil de entender, professor? Não. É só a gente ler com calma que a gente vai conseguir desvendar ele inteiro hoje, tá bom? Então é muito importante que vocês todos compreendam como funciona esse ciclo menstrual. Então, qualquer dúvida, novamente, podem me procurar que eu vou sanar essa dúvida com vocês, vou trazer novamente de outra forma, explicar de outra forma, construir o mapa com vocês, o gráfico, para que vocês compreendam, tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu quero que antes de vocês se assustarem com esse gráfico, eu quero que vocês tentem ler comigo. Então vamos localizar o que nós temos nesse gráfico aqui, tá certo? Pessoal, para interpretarmos esse gráfico, a gente precisa entender o que nós temos aqui nos eixos. Nesse eixo aqui, a gente vai ter os nomes, endométrio, que vai sinalizar cada linha dessa. Então nós temos o endométrio, que vai ser essa camada em rosa aqui, dividida em duas fases, uma fase folicular e uma fase lútea, tá bom? Que a gente vai entender mais à frente o porquê desses nomes. Aqui nós vamos ter os hormônios ovarianos, que vão ser os nomes dos hormônios produzidos lá pelo ovário. Então eu vou ter o estradiol, ou também conhecido como estrogênio, ou estrógeno, e a progesterona. Todos esses hormônios são produzidos pelo ovário, que vai ser aquela gônada feminina em formato redondinho, em formato oval,
tá bom? Que vai estar lá perto das tubas uterinas, tá bom? Aqui, pessoal, a gente vai ter os hormônios pituitários, tá bom? Que vão ser aqueles hormônios produzidos pela a região da adenohipófise, pela região da hipófise, tá bom? Pela aquela glândula do nosso sistema endócrino que a gente falou anteriormente. E aqui, pessoal, a gente vai ter o ciclo ovariano, que vai ser o desenvolvimento lá no ovário que vai acontecer, tá bom? Então a gente vai ter um ciclo que começa desenvolvendo o folículo, que é essa estruturinha aqui, ó, até a ovulação, que vai ser a liberação do gameta feminino, e aqui a cicatrização da feridinha que forma-se pela liberação do folículo, do ovócito, tá? Que é o gameta feminino. Então, o corpo lúteo formando até ele degenerar, que forma aquela cicatrizinha chamada de corpo albicans, tá bom? Agora, para isso, a gente precisa entender novamente que esse ciclo ele se repete a cada 28 dias. Então, a cada 28 dias, nós temos a preparação desse endométrio, dessa camada do útero, para uma possível gravidez. Se não aconteceu essa gravidez em 28 dias, volta-se novamente o novo ciclo. Então, descama e começa a preparar uma nova camada de endométrio, tá bom? No útero. Agora vamos entender, pessoal. Eu juro que vai ser muito simples a partir disso que a gente viu agora. Então, todo esse ciclo, para se tornar mais fácil, a gente vai começar interpretando ele pelo FSH. O FSH vai ser esse hormôniozinho aqui liberado pela região da adenohipófise, pela nossa hipófise, aquela glândula que fica na base do nosso cérebro. À medida em que o nosso cérebro, a região da nossa glândula, da adenohipófise, ela libera esse FSH, esse FSH vai estimular o preparamento do folículo. O próprio nome FSH já diz respeito à sua função, hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular o desenvolvimento desse folículo. Então, à medida em que esse hormônio ele vai aumentando a sua concentração no nosso corpo, esse folículo ele vai crescendo. Então, a gente consegue enxergar, à medida em que esse gráfico aumenta, o folículo ele vai aumentando também de tamanho. Porém, à medida em que esse folículo ele aumenta de tamanho, ele produz um hormônio chamado de estrogênio ou estradiol. Então, na mesma linha azul, só que na região de baixo, nos hormônios ovarianos, a gente vai enxergar esse crescimento. Então, olha só. FSH começa a estimular o desenvolvimento do folículo ovariano. À medida em que esse folículo aumenta de tamanho, ele produz um hormônio chamado de estrogênio ou estradiol, que está aqui, ó, sendo sinalizado, tá bom? E esse estradiol, à medida em que ele vai sendo produzido, ele vai agir lá no útero, lá no endométrio, preparando essa camada do endométrio para uma possível gravidez. Então, essa fase folicular se remete exatamente a isso, a preparação desse endométrio por meio do desenvolvimento do folículo. Então, o FSH produz e aumenta o tamanho do folículo. Esse folículo produz um hormônio chamado de estradiol, que vai agir aumentando a espessura e preparando esse útero para uma possível gravidez, tá bom? Acontecendo a preparação desse útero para uma possível gravidez, vai acontecer do dia 1 ao 14º dia, tá bom? Que a gente vai entender um pouco mais agora. Quando esse estradiol estiver lá no seu pico, que a gente vê aqui, ó, lá no alto, o FSH vai ser inibido. Eu não preciso produzir mais nenhum outro folículo. Então, o folículo já está produzido, já está grande, já está ótimo e já produziu estrogênio, estradiol na quantidade certa. Então, essa quantidade de estradiol vai sinalizar lá na nossa hipófise novamente para produzir outro hormônio chamado de LH, o hormônio luteinizante. Então, a gente vai ver aqui novamente, ó, que quando o estradiol estiver lá em cima, no seu pico aqui que eu estou apontando, ele vai começar a produzir outro hormônio chamado de LH. Mas para que, professor, esse LH? A gente não produziu anteriormente o folículo? Então agora eu preciso romper esse folículo para que ocorra a liberação do gameta feminino, a famosa ovulação. Então, esse estradiol alto sinaliza para produzir o LH.
quando o LH sobe lá em cima no seu pico, ele rompe o folículo e estimula a ovulação. Então, a ovulação é estimulada por meio do hormônio LH, o hormônio luteinizante. Rompeu esse folículo, a mulher ovulou, rompeu, liberou o seu conteúdo, que é o gameta feminino, o ovócito secundário, que vai ser chamado lá na frente de óvulo, tá certo? Então, pessoal, rompeu esse folículo, eu não preciso mais desse hormônio, não preciso que ele rompa outro folículo, porque eu não tenho outro folículo preparado, tá bom? Então, os níveis de LH começam a declinar, que a gente consegue enxergar aqui. E de estrogênio, estradiol também, porque eu não preciso mais, tá bom? Eu já sinalizei, então ele dá uma declinada. Porém, agora, e agora, professor? O que vai acontecer? Aí começa a fase lútea. A partir da ovulação, a partir do 14º dia, inicia-se a fase lútea. A gente não rompeu o folículo aqui em cima, não estourou essa espinhazinha que a gente chamou, não liberou o gameta feminino. Então, quando eu rompi, formou-se uma cicatriz. E essa cicatriz a gente chamou de corpo lúteo, que é o corpo amarelo. Essa cicatrizinha aqui, ó, que ela tá grande. À medida em que eu vou formando essa cicatriz, eu vou liberando um hormônio. Então, essa cicatriz, chamada de corpo lúteo, que a gente vai ver aqui do lado, ó, essa cicatrizinha que eu estou apontando aqui do lado, ela vai liberar um hormônio chamado de progesterona e também o estradiol, que a gente vai ver aqui atrás, tá certo? Aqui, ó, embaixo, pessoal, a gente vai ver esse hormônio também, aqui do lado. Então, pessoal, à medida em que eu libero esses dois hormônios, tá vendo, ó, ele vai desenvolvendo ainda mais essa camada do útero. Então, o corpo lúteo, à medida em que ele vai cicatrizando, ele vai liberando dois hormônios, o estradiol e a progesterona. O estradiol continua agindo, aumentando a camada do útero também, mas a progesterona ela vai ser essencial para esse processo. Vai aumentar ainda mais a camada desse útero, preparando para uma possível gravidez. Estão vendo? Então, ó, a progesterona sobe lá em cima, lá no seu pico, porque ela precisa aumentar ao máximo essa camada uterina para que ocorra uma possível fecundação, uma possível implantação desse embrião. E a isso nós damos o nome de fase lútea. Vai ser a fase que o endométrio ele vai estar mais espesso e mais preparado para uma possível gravidez. Tá bom? Mas e aí, professor, o que vai acontecer? O corpo lúteo ele vai ter uma vida útil. Ele vai se degenerar, né? Ele vai diminuir de tamanho porque ele é uma cicatriz. Então ele precisa se fechar. Então ele vai se fechando e vai produzindo progesterona e estradiol. Produzindo para que ocorra uma gravidez. Então ele quer que aconteça uma gravidez. Ele quer que as chances para acontecer uma gravidez sejam boas. Mas e aí? Quando ele acabar essa vida útil? Quando esse corpo lúteo cicatrizar? Aí ele vai ser chamado de corpo albicans. Mas aqui ele não consegue mais sustentar a produção de progesterona e estradiol. Então os níveis de hormônio, ó, caem, declinam. E a gente vê isso aqui, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Tá vendo, ó? Os dois hormônios declinando, então ele declina e a gente não tem mais essa produção. E aí, não aconteceu uma possível gravidez. Então esses hormônios, ó, caem novamente. Caiu aqui, não temos uma gravidez. Então, nós não conseguimos mais sustentar essa camada do útero. Então, essa camada do endométrio, ela descama. Que a gente consegue ver aqui embaixo, ó. Novamente, vou apontar aqui do lado. Estão vendo, ó? Ela descama e por descamar, ela vai ser eliminada pela menstruação. Então, após o 28º dia, não aconteceu gravidez, os níveis de progesterona e estradiol caem, porque o corpo lúteo retraiu, né? Se fechou. Teve uma retração desse corpo lúteo. Então, fechou, não produziu mais progesterona e estradiol. Tá bom? Então, nós temos aí um processo de descamação e liberação da menstruação. Mas e aí, professor? Acabou isso aí? Não vai ter mais de novo? Não. Começa-se novamente um novo ciclo. Então, a queda da progesterona com estradiol sinaliza lá no meu cérebro novamente
para que ocorra um aumento da produção do FSH novamente. Então, ó, declinou, inicia-se um novo ciclo a partir do 28º dia. 28º dia, zera tudo de novo, aí conta 0, 1, 2 e volta para cá, ó. Aí a gente vê, ó, o aumento que continua aqui, ó. FSH aumentando, preparando o novo folículo e o novo ovócito, que é o gameta feminino, para que ocorra tudo de novo. Aumenta o estradiol, aumenta a parede do útero, sinaliza para o LH ser liberado e ovular. Liberou o gameta feminino, vai em direção a uma possível fecundação. Aí começa a formar-se o corpo lúteo, a cicatriz, que ela vai degenerar, ela vai retardar, ela vai sofrer uma retração. Então ela vai se fechando e vai produzindo progesterona e estradiol. Progesterona aumenta o tamanho desse útero, prepara o útero para a gravidez, na fase lútea. Corpo lúteo não se degenerou, se retraiu inteiro, formou o corpo albicans. Não teve fecundação, não teve gravidez, não consegue mais sustentar os níveis de progesterona e estradiol. Opa, saiu aqui. Progesterona e estradiol. Então, ó, os níveis do hormônio declinam. Por declinar, não sustenta mais a parede do útero. Então, descama e, consequentemente, vai ser eliminada por meio da menstruação. Isso depois do 28º dia, tá bom? Então, aconteceu esse 28º dia, não teve gravidez, descamou e menstruou a mulher. Então, inicia-se novamente um ciclo uterino, tá bom? Então, é muito importante que vocês compreendam isso. Aqui do lado eu coloquei um passo a passo para que vocês sozinhos possam compreender o que está funcionando em cada etapa dessa. Então, liberação do FSH, estimula o desenvolvimento folicular. 2, libera o estradiol. O FSH, o folículo produzido por meio do FSH, libera o estradiol. O estradiol inibe FSH, porque eu não preciso que você produza outro folículo, tá bom? Nem aumente de tamanho esse folículo, que ele já está bom, já está ótimo. Então, estimula o pico do LH. O LH promove a ovulação, o rompimento do folículo. Forma-se a partir disso um corpo lúteo. A cicatriz que ela vai degenerar aqui em cima que a gente viu, ó. Estão vendo aqui em cima? Então, degenera novamente e ela vai retraindo. Então, aqui em cima a gente viu isso. O corpo lúteo, que vai ser esse corpo amarelo, estimula a produção de estradiol e progesterona. Aqui do lado, ó. Estão vendo aqui do lado? Aqui, ó. Estradiol e progesterona. E, consequentemente, aqui do lado, ó. Progesterona inibe o LH, que declina. Então, nós não temos mais. Eu não preciso que rompa outro folículo lá em cima. Não preciso que rompa outro folículo aqui. Então, aí, eu inibo o LH. Então, a retração do corpo lúteo, à medida que vai se passando o tempo, forma-se o corpo albicans, que é esse escurinho aqui em cima, que é a cicatriz fechada já. Não consegue mais produzir nem progesterona, nem estradiol. Então, declina os níveis. Se não acontecer gravidez nesse período, aí, meu chapa, os hormônios declinam e não conseguem mais sustentar o endométrio. Endométrio espesso, descama, porque não tem mais progesterona nem estradiol. Se descamar, aí vai ser eliminado por o processo da menstruação. Iniciando-se no passo 8 aqui do lado, um novo ciclo. Porque a queda do estradiol e da progesterona sinaliza para o cérebro, para a região da hipófise, a produzir novamente o FSH. Então é essencial que vocês compreendam esse desenvolvimento, tá bom? É fácil, eu preciso que vocês voltem, deem uma lida no livro de vocês, que está muito detalhado esse processo, tá bom? Um beijo, pessoal, foi essa a nossa aula hoje. Espero que todos vocês tenham entendido como isso funciona. Caso tenham uma dúvida, pode me procurar no WhatsApp. E a nossa próxima aula vai ser sobre os métodos contraceptivos, que eu vou fazer também gravada. Então eu vou gravar para vocês essa próxima aula, para caso vocês sintam a necessidade de estudar mais, de entender um pouco mais sobre ela,
vocês voltem nessa aula, tá bom? Então, um grande abraço, um beijo no coração de vocês e que todos vocês estejam bem. Então, com muita saúde e felicidade. Qualquer dúvida, não se aterrorizem, pode me procurar. Professor, não estou entendendo. Eu volto e explico para vocês, tá bom? Um grande beijo, pessoal, e tchau, tchau.